Fala galera, tudo bom? Sou o professor Uder, sou professor de matemática do cursinho da Poli e vim aqui para comentar um pouco a respeito da segunda fase da prova da FUVEST do ano de 2020. Essa prova que seguiu o padrão dos últimos anos, padrão tanto no nível de dificuldade quanto na estrutura, questões com itens A, B e C. Então não teve grandes novidades nessa prova. Interessante destacar a gradação de dificuldade, tanto questão a questão, como item a item dentro de cada questão. Na maioria dessas questões, o item C mesclava 2 ou mais conteúdos diferentes de matemática. Então, normalmente o item C era o mais difícil na maioria delas, foram 6 questões de matemática, as 2 primeiras relativamente simples, comparativamente com as demais, a terceira e a quarta já um nível mais médio para difícil, e as 2 últimas questões mais difíceis, mesmo mais elaboradas, lembrando que dependendo da carreira, do curso almejado pelo estudante, ele vai ter uma quantidade diferente de questões. Tem cursos que tem apenas 3 questões de matemática, curso que vai pegar as 4 primeiras e curso que vai pegar 6. Então, a maioria dos estudantes, eles não pegaram as 2 últimas questões mais difíceis da prova. Com relação aos assuntos, aos temas abordados, foram assuntos já bem esperados na prova da FUVEST, assuntos que são bem recorrentes ao longo dos anos ou que não caíram na primeira fase. Então a gente teve a primeira questão a respeito de progressão aritmética, a segunda questão a respeito de progressão geométrica, sendo que no item C misturava um pouquinho de inequação e logaritmo. Então, isso surpreendeu um pouco. 2 questões a respeito de sequências numéricas na prova, as 2 primeiras. Depois, nós tivemos uma questão de análise combinatória e probabilidade, que não teve nenhuma grande variação, como às vezes acontece, não teve uma grande surpresa, mas que precisava de uma certa atenção no texto, atenção em não esquecer casos específicos, tomar cuidado com a questão das cores das peças que eram mencionadas. Então o aluno tinha que tomar alguns cuidados para não esquecer detalhezinhos, o que é comum em questões de análise combinatória, em questões de probabilidade. Depois tivemos uma questão de geometria plana, que também envolvia trigonometria, aí uma questão um pouco mais elaborada. E depois as 2 últimas, as 2 mais difíceis, a quinta questão começava como função, mas de verdade mesmo era mais uma questão de equação trigonométrica e inequação trigonométrica. Destaque aí para o item C desse item, que consideramos o item mais difícil da prova, que envolvia vários conhecimentos que o aluno deveria dominar. Não era uma questão trivial, não era uma questão direta como a maioria das outras. Ele teria que raciocinar, desenvolver bem esse item. Precisava dominar equação trigonométrica, dominar as expressões fundamentais da trigonometria, as expressões do arco duplo e também função e inequação do 2º grau. Então uma questão bem elaborada, uma das mais difíceis da prova. E por fim, a 6ª questão a respeito de números complexos, que trabalhava com plano complexo, e aí de novo no item C, no plano complexo tinha um pouquinho ali de geometria analítica envolvida. Lembrando de novo que as 2 últimas questões, poucos estudantes tiveram que fazer, as 2 mais difíceis. Então abordou temas já esperados. Sentimos falta de uma questão de geometria espacial, que é muito recorrente e não teve na prova. Talvez uma questão mais conceitual de função, mas não que faça tanta falta assim. Foi uma prova bem completa e equilibrada,
né, ao nosso ver. O aluno que estava bem preparado, um aluno que exercitou bem os conteúdos ao longo do ano, né, que pegou listas de exercício, ele muito provavelmente ao longo do ano se deparou com questões muito parecidas com as que caíram na prova, né, tanto com relação ao assunto, como a estrutura, a forma de aparecer, né? Inclusive a segunda questão, a questão de geometria analítica, ela trabalhava com o floco de Koh, né, ou estrela de Koh, que é um fractal bem conhecido, que já apareceu em algumas questões de apostilas, de alguns vestibulares, né, um fractal que, se o aluno já tivesse feito alguma questão que envolvia ele, provavelmente ele matou bem facinho, bem rápido essa questão, se ele lembrava, né, se ele lembrasse do desenvolvimento dela. Bom, gente, a prova FUVEST seguiu o padrão, né? Só que um dificultador para a prova toda, o que também é comum, foi a questão do tempo de prova, né? Que é muito apertado, o aluno não pode se perder. O aluno não tinha muito tempo para ficar raciocinando, divagando demais na prova, o tempo ele é apertado. E também o espaço para escrever a resposta de resolução, que também era pequeno, então algumas questões mais elaboradas, o aluno teria que se organizar bem para conseguir redigir bem essa resposta. Então, esse é um dificultador que acontece todos os anos. Cabe treino do aluno, né? Era necessário treino para saber redigir bem essas respostas, certo? Mas é isso, padrão FUVEST, né, gente? Bom, essa foi a prova desse ano 2020. Espero que tenham feito uma boa prova, que tenham conseguido desenvolver bem as questões. Desejo para quem for fazer a Unicamp aí uma boa prova no domingo que vem. E é isso, né, gente? Que venham as aprovações. Abraço!